Nessa linhagem de Salomão, que governou no sul, também tinha gente que não valia nada. E teve um sujeito chamado Jeconias, que falaram assim, o Jeconias era tão ruim que o profeta falou o seguinte, Jeconias é maldito, nenhum descendente dele sentará no trono de Davi. Aí você criou um problema para a profecia, porque a profecia dizia o seguinte, que o Messias que iria sentar no trono de Israel deveria ser descendente de Davi. Então aqui está Davi, aqui está o Messias. Mas entre Davi e o Messias tinha um tal de Jeconias, que a profecia falou, nenhum descendente dele sentará no trono de Davi. Então como é que você vai cumprir a profecia com um descendente de Davi sentando no trono, sendo que para ser descendente de Davi tinha que ser descendente de Jeconias, nenhum de Jeconias sentaria no trono. Aí que nós entendemos uma coisa interessante, há 2 genealogias de Jesus no Novo Testamento. Uma a partir de Lucas, uma a partir de Mateus. Uma genealogia é a genealogia de Jesus a partir de José. Essa genealogia de Jesus a partir de José chegava em Davi. A outra genealogia de Jesus era a partir de Maria, que também chegava a Davi. Só que a genealogia de Jesus por parte de Maria chegava a Davi sem passar por Jeconias. A genealogia de Jesus passando por José passaria por Jeconias. Essa foi a razão pela qual Jesus teve que ter mãe humana, mas não pai humano. Porque de acordo com a carne, ele não poderia ser descendente de Jeconias. Entendi. Por isso que Maria era virgem. Por isso nunca fez sentido pra mim na Nossa. parte de Mateus. Foi aí que Quando quebrou o fala- algoritmo pra justificar Exatamente. a profecia. Exatamente. Por isso nunca fez sentido pra mim, porque em Mateus lá fala descendente de José, mas tecnicamente ela é virgem, e você fala assim, pô, mas como ele é descendente de um ato que ele nem fez? Exatamente. Então Jesus é filho de Isso que José. justifica a profecia. Exatamente. Jesus é filho de José segundo a lei, mas segundo a carne de Maria. Então ele acabou sentando no trono, que é um descendente de Davi, mas não por Jeconias. É porque então a profecia se de alguma forma passasse por José, a profecia seria Por anulada. Jeconias. Passava, Seria anulada. Seria anulada porque ele é descendente de Jeconias. Sim. Mas como Maria não era, Exatamente. aí podia passar por ela. Só que é como você vai fazer, pô, você vai passar pelo casal. Exatamente. Só se não passasse pelo homem. Mas é uma coisa realmente... Aí Maria virgem. Aí precisaria realmente ser, isso. Exatamente. Aí, Por isso que Maria tinha que ser virgem. Bom, cara. voltando agora à questão que você perguntou. Então os reis estavam brigados e começar uma dinastia no norte bagunçada. Que não são necessariamente os descendentes de Jeroboão. E o sul. E aí foi tendo um outro, e um brigava, matava, assumiu o poder, dava um golpe de estado. E no norte teve um rei chamado Omri, que não foi um bom rei, e o filho dele saiu pior. O filho dele foi Acabe. É interessante que o nome Acabe, em hebraico, significa o irmão do meu pai. Ahav, o irmão do meu pai. E o Acabe se apaixonou por uma mulher chamada Jezabel, e tem um jogo também no nome dela, porque Jezabel, em ugarítico, seria algo como Baal, ouve Baal. É como se alguém gritasse o nome de Baal. E na forma como o nome está colocado em hebraico, é como se fosse o lixo, o esterco. Eles fazem muito isso. Os judeus até hoje têm essa questão. Por exemplo, quando eles querem falar o nome de alguém que é maldito na história judaica, eles não pronunciam corretamente. Por exemplo, eles não falam Vespasiano, Vespásios. É uma maneira de falar o seguinte, eu desrespeito você, eu não vou falar o seu nome correto. Então a maneira que o nome dela está grafado na Bíblia dá um trocadilho como se fosse a impura, o esterco. É igual Babilu, portal dos deuses, que na Bíblia eles falam Babel, confusão. Sim. Então essa mulher, ela era sacerdotisa de Baal. Ela era do norte dos fenícios, onde hoje é o Líbano. E por que Acabe se casou com ela? Aliança política. Só que ele colocou sentado no trono uma mulher pagã, sacerdotisa do deus Baal, e que mandava no marido. Sim. Cara, ele era um covarde. O maior xingamento gospel é chamar de Jezabel, né? Jezabel, até hoje. Xingamento gospel, exatamente, né, é Jezabel. Então ela pegou e sentou no trono e ela mandava. E o Acabe era um pau mandado mesmo. Aí você imagina a bagunça. Um rei fraco, sendo mandado por uma mulher pagã, e ela não só mandou, mas ela começou a dar as cartas. Na história tem muitas situações em que a verdadeira líder era a mulher. Nós temos isso em várias situações. A própria Dalila, que a gente já fez aqui sobre Sansão, como é que ela manipulava o Sansão, e histórias até da Grécia e de Roma.
Aí, nessa situação, começou a vir para Israel o culto a Baal. Veio dela. Veio dela. Ela começou a trazer o Baal. Todas as histórias que a gente vai ouvir daqui pra frente foi dali. Exatamente. E lá no museu que vocês visitaram, lá no MAB, nós temos um Baal original dessa época. Uma estatueta de Baal. Ele era o deus da agricultura, era o deus popular, o deus dos trovões, o deus principal da religião dos fenícios. Tanto é que eu estive no Líbano 2 vezes, e lá no Líbano você tem até hoje o nome de Baal por todo lado. Por exemplo, tem uma cadeia montanhosa no norte do Líbano chamada Baalbek. Baalbek, quer dizer, a cadeia de Baal. Mas deixa eu dar um